Bem, vamos lá então. A pedido de alguns, uma aulinha improvisada sobre o conteúdo da segunda prova de Biomol. Como sempre, né, sugerindo assistir no 1.5x para melhorar a sua experiência. E vai ser uma aula assim, né? Um vídeo muito mais falado do que visto, até porque eu não tenho tanto tempo de montar um slide, algo tão elaborado. Vou tomar como base o meu caderno de biologia molecular da época que eu fiz, que eu considero que anotei bastante coisa até. E é isso daí, o assunto: mutações e variabilidade genética. Primeiramente, a gente tem que saber que as mutações elas podem ser herdadas ou elas podem ser somáticas. O que significa que elas podem acontecer em células germinativas, que é o caso onde a mutação ela vai ocorrer ou nos óvulos ou nos espermatozoides, e por acontecer em células germinativas, vão ser passadas de geração em geração. Ou seja, vão ser herdadas, os próximos descendentes vão carregar consigo essa mutação. Ou as mutações elas podem acontecer em células somáticas, que são aquelas que vão acontecer, provavelmente deu um corte aí por causa do motoqueiro maluco, mas as células somáticas que vão acontecer ali nas outras células do seu corpo, que apenas fazem mitose e é isso, não fazem meiose assim como as células germinativas. Esse tipo de mutação não vai ser herdada, vai afetar apenas aquele indivíduo onde aconteceu a mutação. Então, não vai ser passada de geração em geração e pode causar os problemas com o câncer. O câncer é um tipo de mutação que acontece, na maioria das vezes, em células somáticas. Mas quais são as origens da mutação? De onde que pode, né? De onde, quais são as causas? As causas não, quais são as origens? Pode ter mutação, esqueci de passar a imagem aqui das herdades somáticas. A origem podem ser mutações cromossômicas ou mutações gênicas. Mutações cromossômicas são aquelas onde vai haver eventos de quebra cromossômica, de segregação ou não de junção. Não de junção é aquele processo onde lá na meiose não, onde a célula mãe, ao formar as duas células filhas, dividem metade do cromossomo 1 para 1 para metade das cromátides irmãs. Não de junção seria essa não divisão. Então, tipo, a célula carrega um pedaço a mais do que deveria carregar. Então, isso é não de junção, um tipo de mutação cromossômica. Já as mutações gênicas são aquelas que vão acontecer nos nucleotídeos, também chamadas de mutações de ponto, uma vez que geralmente eu falo apenas um nucleotídeo vai ser trocado, mas não é que um nucleotídeo único, né? Mas é que vai mudar ali no ponto os nucleotídeos. Então, tipo, pode ter mutação que vai alterar, sei lá, 10, mas ainda assim foi nucleotídeo por nucleotídeo, entendeu? E as mutações de ponto não necessariamente vão ter uma característica alterada. Ou seja, às vezes vai acontecer, mas pode acontecer em regiões que não codificam nada, que não entende, não são reguladoras, não codificam nada, então basicamente às vezes, o indivíduo nem vai saber que isso aconteceu. Vamos começar então agora com as mutações gênicas. Mutações gênicas são aquelas que vão ocorrer na fita de DNA e alterar a sequência de nucleotídeos. Existem alguns tipos de mutações gênicas. A primeira é a mutação gênica de importância médica. O que significa ser de importância médica? Significa que as mutações vão acontecer em regiões que codificam alguma coisa ou regiões que regulam alguma coisa. Porque se ela tem importância médica, significa que é porque ela altera uma proteína, logo, ou melhor, né, altera uma característica, ou seja, foi alterada por uma produção errada de uma proteína e produzir alguma coisa no indivíduo que ele, né, não. Se você está indo no médico é porque não está tudo certo. Então, se tem importância médica é porque gera alguma coisa que não está ok, entendeu? Essas mutações elas podem acontecer em regiões codificantes ou em regiões reguladoras. Mesmo que ela não ocorra no gene, mas sim na sua sequência reguladora, se a sequência reguladora tiver problema, pode, tipo assim, indica onde é o começo e onde é o fim, né? A sequência reguladora. Pode vir a causar problema no indivíduo ou alguma alteração indesejada. Então, vamos começar então por mutação pontual.
que pode ser substituição de bases ou adição e deleção. Esse tipo de substituição, então, pode acontecer na mesma categoria química ou em categoria química diferente. Que são... Não, na verdade, calma aí que eu pulei um pedaço. Então, tem os dois aí, substituição de bases e adição e deleção. Na substituição de bases, não vai ser alterado o tamanho das proteínas. Porque eu estou substituindo, tinha um tanto aqui, tirei esse tanto, coloquei outro mesmo tanto, mas às vezes diferente, né? Então, não vai alterar o tamanho da proteína. A matriz de leitura vai continuar do mesmo tamanho. E é um processo de uma forma alélica para outra, ou seja, um par de bases de nucleotídeo é substituído, um par, né? Não necessariamente, um par porque sempre está em ATCG. Então, um par de bases de nucleotídeo vai ser substituído por outro par de bases. Não necessariamente um par só, né? Pode acontecer com vários pares. Aí sim, essa substituição pode acontecer na mesma categoria química ou em categoria química diferente. Quais são as categorias químicas? Lá da primeira prova. Purina e pirimidina. Quem são as purinas? Quem é pura? A água é pura. Então, água AG. E os TC, CT, né? As pirimidinas. Fácil. Então, se acontecer entre as purinas, a gente chama de transição. Entre as pirimidinas, transição. Agora, se for de pirimidina para purina e purina para pirimidina, transversão. Então, essa setinha, esse desenho da setinha aí é algo que você quiser gravar e colocar o ATCG, setas em volta de uma cor indicando as transversões, e as setas de dentro em X indicando as transições, eu acho bem interessante. E vamos lá. Tá aí, então, a transição e transversão entre categorias químicas idênticas. Transição, categorias diferentes. Então, a gente vai agora para alguns tipos de mutação. O primeiro dela é a mutação silenciosa. O que é a mutação silenciosa? Se está acontecendo no silêncio, lembra de silêncio, né? Então, algo não está sendo notado. Por que não está sendo notado? Porque não está mudando nada. Então, muda o códon? Muda. Porém, é um códon do mesmo aminoácido. Se você lembrar lá, vou até colocar uma imagem aqui. Aqui, ó. Se você vê os códons, por exemplo, lisina. Lisina está aqui, ó. Olha os códons que codificam a lisina. Tanto o AAA quanto o AAG. Ou seja, se você tiver lá uma mutação onde você trocou o AAA pelo AAG, você vai produzir a lisina do mesmo jeito. Então não vai ser nada aqui, né? Que vai mudar alguma coisa. Você vai produzir a lisina. E uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Se você não mudou o aminoácido, você não modifica a proteína. Então, mutação silenciosa vai mudar o códon, mas não vai mudar o aminoácido e logo não vai mudar a proteína. Próximo. Mutação de sentido trocado, que pode ser sinônima ou não sinônima. A sinônima, o que é sinônimo? É o que é igual. Então, vai mudar o códon? Vai. Vai ser para o mesmo aminoácido? Não, vai ser para aminoácido diferente. Porém, esse aminoácido ele vai ser quimicamente similar ao aminoácido original. Então, né, é como se eu tivesse trocado, tipo, eu peguei um tijolo de argila, troquei por um tijolo de cimento, que foram feitos na mesma forma, então a minha parede vai ter o mesmo tamanho. Por mais que a estrutura do tijolo seja diferente. Entendeu? Então, a sinônima é de sinônimo que vem de igual. O códon é diferente, o aminoácido é diferente, mas é a mesma proteína. Agora, a não sinônima, aí sim, mudei o códon, mudei o aminoácido para um aminoácido diferente, estrutura química diferente e muda a proteína. Aí sim, posso trazer problemas para o indivíduo, uma vez que vai ter essa mudança na característica, mudança na proteína, e que se for alguma célula, sei lá, sanguínea, né, agora eu vou ter, sei lá, uma hemoglobina diferente, como é no caso da anemia falciforme, então as coisas não vão funcionar como deveriam, ou como se esperavam, né? Temos também a mutação sem sentido, ou mutação no sense, que é quando o códon que foi substituído, ele vai ser substituído por um códon de terminação. O que significa? Que se antes eu tinha 10 bases para ler, do 1 ao 10,
e formava a proteína, e se eu substituo, sei lá, no códon 5, então agora a minha proteína, o meu, né, a tradução ela vai começar no 1 e acabar no 5 em vez de acabar no 10, vai acabar pela metade. E outra, essa metade pode ser uma proteína inteira. Então, tipo, ó, a proteína tal, sei lá, a proteína para formar pele, ela precisa de 5 aminoácidos, que é os mesmos primeiros 5 aminoácidos, sei lá, da proteína lá do fígado. Então vai dar um BO, porque tipo, a proteína vai ser formada, mas é uma proteína que não é dali. Aí aquilo ali vai dando ruim até virar alguma coisa muito pior. Então, o códon do aminoácido é substituído por um códon de terminação. Então vai acabar antes. E isso é tenso. Porque aí, se acabar antes e não produzir nenhuma proteína e for uma coisa que for descartada, ok. Mas agora, se produzir outra proteína, pode dar ruim. Certo? Mutação sem sentido, mudou o códon do aminoácido por um códon de terminação. Mutações ainda são mutações pontuais, né, essas, mas a gente tem as mutações indel, de inserção e deleção. A deleção, a gente vai deletar um nucleotídeo. Se a gente deletou um nucleotídeo, se antes eu lia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu deletei o 3, agora eu vou ler. Porque antes era, o códon tem 3, né? Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu deletei o 3. Aí são, agora, 1, 2, 4, 5, 6. Vamos dizer que tem um 7. 5, 6, 7. Ou seja, eu vou trocar toda a minha matriz de leitura. Então, se antes era tipo AAG, GGA, agora é tipo AAGG, AAG, aí vai o GAA. E vai trocando todos os aminoácidos depois desse. Então, assim, preocupante também. Porque você vai meio que... É como se tivesse uma questão marque X e você marcou uma errada. E todas as outras você vai marcar errado também, mesmo que você tinha certeza da resposta, porque como você pulou uma, agora você vai errar todas. Inserção é a mesma coisa. Vai adicionar um nucleotídeo e alterar toda a sequência seguinte. Isso também pode ser chamado de frame shift. Esse tipo de mutação indel. Quais são as causas? Primeiro, né, pode acontecer uma mutação também em sítios reguladores não codificantes, que não vai alterar a síntese proteica, mas pode alterar a ligação com uma enzima de transcrição. Pode ocorrer mutação em sítio de corte de intros e etc., que vai causar problema também. Agora, quais são as causas da mutação? Podem ter dois tipos de mutação, mutação induzida ou mutação espontânea. A mutação induzida é aquela que acontece depois de algo proposital, entre aspas, né? Ou mesmo ocasional, que é como do casos agentes mutagênicos. Quando você faz quimioterapia, poluente ambiental, radiação, aí é uma mutação quase que induzida, né? Ah, mas eu não escolhi estar exposto à radiação. Tá, mas entendeu? Aquilo ali não aconteceria naturalmente. Tem algum agente externo agindo em cima. Agente mutagênico. E a mutação espontânea é aquela onde vai surgir sem nada agindo. Ela, né? Só que esse tipo de mutação tem uma frequência extremamente baixa, principalmente ao longo da evolução. Você vê que aconteceu, tipo, você vê, ó, a taxa de real é de 10 elevado a menos 9 mutações por par de bases por divisão celular. Depois tem outro número que é muito mais surpreendente que isso ainda. Então, a estabilidade dos genes vão depender de mecanismos de reparo do DNA, ou seja, o DNA ele tem muitas enzimas que vão catalisar várias formas de reparar o DNA. Tem muitas enzimas que dependem da estrutura ser dupla hélice. Você chegou nessa parte aqui, cara, adoro fazer isso para pegar os caras que pedem para mim gravar vídeo e nunca assiste. Então, se você assistiu, você vai digitar laranja, álcool isopropílico, lá no meu WhatsApp. Vai lá e digita laranja, álcool isopropílico. Então, tem umas enzimas que elas vão fazer o quê? Eu tenho duas fitas de DNA. Eu vou usar as duas para reparar o DNA. Porque eu olho para uma e olho para outra e falo, opa, alguém aqui tá com alguma coisa errada.
Então, se a sequência de uma fita é danificada acidentalmente, a informação não vai ser perdida de modo irrecuperável, porque na cópia de segurança da fita alterada vai permanecer a sequência de nucleotídeos complementada à outra fita, a sequência correta. Taxas de mutação. Existem mutações que não prejudicam a proteína e tem outras que são prejudiciais. Pra você ver, ó, um gene de tamanho médio de 10 elevado a 3 pares de bases, um gene grandinho, né? Vai sofrer uma mutação a cada 10 elevado a 6 gerações. Você entende? 10 elevado a 6 seria o quê? 10 com 6 zeros, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cada uma célula vai precisar se dividir 1 milhão de vezes para sofrer uma mutação espontaneamente. Muito doido, né? Um gene, né? Vai precisar se dividir 1 milhão de vezes para talvez sofrer uma mutação. Algumas mutações na sequência de aminoácidos são mais danosas para umas proteínas do que para as outras. É para você ver como uma frequência isso de uma célula, né? Hotspots, os pontos quentes. O que são os hotspots? São regiões do genoma que, por fragilidade natural, são mais suscetíveis a ter mudanças, a ter mutações. Outros com maior resistência às mutações são mais conservados entre as espécies. Então, alguns genes vão ser mais sensíveis, outros mais leves, mais negócio. Ah, como assim conservado? O cara que tinha um gene danoso teve ali alguma coisa na sua característica que não permitiu ele sobreviver ou se reproduzir, ou acharam melhor não se reproduzir com esse cara porque ele tem algum tipo de problema aí, não é interessante passar esse gene adiante. E é isso. A mutação ela só passa degeneração em geração se ocorrer em células germinativas. Então, a mutação só vai ser passada para frente se acontecer em células germinativas. A variabilidade genética é necessária para a manutenção das espécies, porque se todo mundo tem a mesma genética e acontece uma mutação, igual o coronavírus, se todo mundo fosse muito ruim, tinha pessoas que tinham uma fragilidade maior, outros que eram mais resistentes. Se todo mundo fosse frágil igual, todo mundo morreria. Entendeu? Então, é necessária ter essa variabilidade genética para todas as doenças, porque tem gente que hoje em dia ainda morre de gripe. Imagine se todo mundo tivesse ali, não tivesse os mecanismos biológicos necessários para vencer a gripe, da forma como a maioria das pessoas vence hoje. E todo mundo padecer por doenças, né, hoje em dia consideradas de leves, né, comparado a antigamente. Então, a variabilidade genética é justamente para, tipo assim, se der ruim em um aspecto, é importante que nem todos os indivíduos tenham o mesmo aspecto, que todo mundo seja diferente. 99% do genoma, se eu não me engano, é idêntico, e a variabilidade genética entre os indivíduos está em somente 0,1% das sequências codificantes. Muito doido, né? Então é isso. Próxima aula eu gravo uma aula de PCR. Não sei se eu gravo a PCR separado da questão de sequência. PCR e sequenciamento talvez na mesma. Na verdade, sequenciamento eu já tenho uma, né? E depois genômica e enzima de restrição e DNA, tecnologia do RNA recombinante. Mas é isso. Top. Não digitou lá no... Não vou nem dar spoiler. Valeu.